Tudo bem, Bibiana? Tudo certo. Tudo bem. Tá dando um delayzinho aí quando você fala. Qualquer coisa a gente te avisa aí, ou se tiver alguma coisa, tá? Gente, agora eu vou passar a bola aqui para a Bibiana. Ela vai falar, nós vamos fazer aqui um bate-bola aqui. Ela vai fazer uma apresentação, depois a gente vai abrir para as perguntas e no meio a gente vai aqui entrando e perguntando algumas coisas, mas acho que ela vai se apresentar, vocês vão ver que ela é bem um perfil muito legal, porque ela é do mundo do direito, mas com um viés forte. E junto com a gente depois no bate-papo aí que a gente vai estar o Rosni também, fazendo perguntas capciosas. Vamos ter claro, a gente não vai estar aqui, a ideia aqui não é falar se é ou não é, né? Mas a gente trazer questionamentos para vocês que podem ajudar no dia a dia. Tá bom? Bibiana, pode tocar ficha aí, estamos aqui na área. Vocês estão vendo bem a tela? Estamos. Tá, perfeito. Bom, pessoal, muito prazer, eu sou a Bibiana, eu sou advogada, formada pela Universidade Federal do Paraná. Eu tenho mestrado na área de Direitos Humanos e Democracia, voltado principalmente para a propriedade intelectual e novas tecnologias. Eu também faço uma pós na área de produção de dados, lá no DPI em Brasília. Diana, oi, só um minutinho. Tá dando um pouco de microfonia, o pessoal tá dizendo que o áudio tá um pouco estranho. Eu acho que ele talvez esteja saindo pela máquina e junto tá saindo no seu... Deixa eu mudar aqui, eu vou tentar mudar o fone. Peraí. Tá bom. Deixa eu verificar aqui se eu consigo trocar aqui o microfone. Ali no GoToMeet, no áudio, tem o menu de áudio, aí você tem que escolher ali, ele não troca automático. Você tem que escolher ali para sair no caso, pelo fone e tal. Deixa eu verificar. Tem um painel de tudo. Agora ficou melhor? Agora bem sim. melhor. Bem melhor. Bora. Tá, perfeito. Não é que estava com o áudio, acho que do computador e... Bom, enfim, estou perfeito. falando de tecnologia, mas eu não sou uma pessoa que sei tanto assim de tecnologia, né? Bom, pessoal, então, né, agora vou retomar aqui a apresentação. Então, eu sou a Bibiana, sou advogada, tenho mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Faço atualmente uma pós-graduação em Direito Digital e Produção de Dados e sou membro do GEDAI, da UFPR, que é um grupo de estudos de Direito Autoral e Industrial, que nós trabalhamos não somente com o direito autoral, a propriedade intelectual, mas também novas tecnologias, produção de dados, entre outras questões envolvendo a sociedade da informação. E como advogada, eu já atuo na área desde 2017. Eu trabalhei sempre na área de propriedade intelectual, novas tecnologias, mais recentemente produção de dados. E eu trouxe aqui uma das coisas, a título de curiosidade, né, que eu faço, que eu faço no escritório. Atualmente eu estou trabalhando autônoma, estou para abrir o meu próprio escritório em breve, mas agora estou advogando, né, por conta. Bom, então eu trabalho com direito autoral, né, a produção de obras intelectuais, seja música, livros, desenhos, pinturas, também o software, que como eu vou trazer daqui a pouco aí na minha explanação, é protegido pelo direito autoral. Esses litígios envolvendo violação do direito autoral, a questão dos contratos de cessão, liberação, as cessões de direitos, entre outras coisas, tudo que envolve o direito autoral. Também trabalho com a parte de marcas, né, depósito no INPI, acompanhamento dos processos administrativos, os litígios envolvendo violação de marca. Produção de dados, como eu disse, mais recente, eu trabalho com análise, o mapeamento e implementação de LGPD para empresas. E
o direito digital, né, que é um ramo bem mais específico, que é a minha atuação é muito mais na parte de produção de conteúdos, né? Quando você tem algo na internet, você precisa derrubar, análise e confecção de termos de uso, e essas questões, né? Envolvendo tecnologia. E hoje, eu conversando, então, com o Fernando e o Rosni, nós trocamos uma ideia antes dessa apresentação, eles me trouxeram alguns questionamentos que surgem muito na área de TI. Então, hoje eu vou fazer uma apresentação bem breve, só para ter uma noção, trazer alguns aspectos bem gerais da proteção de software, as questões envolvendo responsabilização pelo uso de software, um pouco de proteção de dados, né? Então, alguns pontos bem que eu considero muito importantes na prática dos profissionais da área de tecnologia. Bom, primeiro, começando, então, do início, né? O que é, né, o software e aonde que está o direito autoral nesse sentido? Então, né, o que é o software? O software nada mais é do que são aplicações que visam um objetivo, né? São mais do que eu, né, vocês que são da área sabem muito melhor essa definição, mas a ideia é justamente você ter uma sequência de dados, uma sequência, né, numérica, para você criar ordens e se atingir um objetivo, né, para que aquilo chegue em algum lugar. E o software, ele é um bem intelectual, ele é um bem que veio, né, da criação de cada um, né, de cada desenvolvedor, de cada programador, de uma equipe. Então, ele tem uma proteção pela propriedade intelectual. E aqui é importante dizer que o software, ele é considerado uma das obras que se enquadram no direito autoral, né? A propriedade intelectual, ela se divide em propriedade industrial e direito autoral. O direito autoral, então, é esse mesmo que você vê dos livros, da música. O software tem essa proteção sui generis, foi uma construção ao longo do tempo que eles, né, os doutrinadores acharam que seria o melhor caminho fazer essa proteção. Porém, então, a parte técnica vai estar protegida pelo direito autoral. Porém, você ainda vai ter outras proteções que se encontram no ramo da propriedade intelectual, né, na propriedade industrial, mais especificamente. Por exemplo, a proteção pela marca, né, mas assim, aí já estamos indo muito mais para um ramo econômico do que o ramo técnico do software, né? Então, nós temos aí as marcas, um modelo de utilidade, caso tenha aí um design bem específico, né, do software. Você vai ter a questão da concorrência desleal, a impossibilidade de você estar usando esse software de maneira irregular, né, dentro da indústria. Então, existem várias formas de proteção para além do direito autoral. Porém, a parte técnica, o software em si, ele é um bem protegido pelo direito autoral. E outro ponto muito interessante de se mencionar, dentro da lei do software, é a questão da proteção contratual. Quando nós tratamos de software, nós não podemos esquecer que é necessário você ter um contrato muito bem feito, né? O grande problema que a gente verifica no direito é a falta de um contrato, é a falta de você ter aí uma proteção mínima. E a lei, ela estabelece alguns elementos que são necessários dentro desses contratos, né? Que seria, na verdade, contratos de cessão de uso, né? Então, é bem interessante isso, é importante sempre olhar a lei de software, sempre ter um contrato antes de vocês realizarem qualquer transação envolvendo a tecnologia. Outro ponto interessantíssimo de mencionar é que o software ele não tem a proteção que a gente chama de direito moral de autor, ou seja, não é uma coisa que, como eu disse, ele tem uma proteção sui generis. E o direito moral ele garante a proteção à integridade da obra, a questão
da paternidade, e no software isso não existe. E outro ponto que também é muito interessante de mencionar, você tem a possibilidade de ter uma pessoa jurídica como autora. A partir do momento que você tem uma obra, né, que a gente chama de obra sob encomenda, no caso, você tem uma encomenda dentro da empresa, você tem uma demanda, a empresa ela pode figurar, então, como titular do direito autoral, ela vira mesmo uma autora, o que normalmente você não vai verificar nas outras obras, como a música, livros, porque isso não existe, é só aqui no software, é algo muito específico. E a lei do software, a 9.609, ela traz justamente esses pontos. Eu até trouxe aqui uma parte, né, bem importante, então, que, salvo estipulação em contrário, pertence exclusivamente ao empregador os direitos relativos ao programa de computador. Então, é muito importante esse artigo 4º, porque, como desenvolvedores, caso não haja no contrato especificado que vocês não estão cedendo esses direitos para a empresa, vocês têm que deixar isso muito determinado, porque senão a empresa que contratou, né, será a detentora desses direitos. Então, é um ponto bem interessante, bem importante de ser destacado. Viviana, você está falando o seguinte, Viviana, você está falando o seguinte, né? Eu sou um prestador de serviço e eu vou construir um robô para um cliente meu. Eu tenho que botar em contrato que aquele robô não é de exclusividade do cliente. Eu estou desenvolvendo para ele e tal, mas se eventualmente eu quiser reutilizar, se eu não botar isso em contrato, o cliente sequer é dele. Entendi. Exatamente, porque vai estar a serviço do empregador, né? Empregador aí nós temos vários termos, Fernando, que podem ser considerados, né? Empregador Sim, pode ser, eu sou desenvolvedor de uma empresa e a empresa vendeu para um cliente, né? Então, a empresa, em tese, teria esse direito sobre o meu robô. Então, eu sempre gosto de destacar isso para os clientes, sempre colocar no contrato, né? Se for estabelecido previamente, se vocês não querem perder esses direitos, deixar bem claro, porque senão o artigo 4º da lei ele vai prevalecer, né? Entendi. E aqui tem outro ponto que até a gente comentou, acho que ontem, Fernando, que em relação à reutilização desses robôs, né? Sobre a utilização deles. E na lei do software, ela traz também esse ponto super interessante, que você só vai poder realizar uma alteração, você só vai poder mexer nesse programa, em tese, se você pedir autorização para a pessoa que detém o direito autoral, né? Então, daí a importância de você estabelecer se você vai manter a titularidade. Porque caso você não tenha titularidade, qualquer um vai poder mexer e realizar, inclusive, exploração econômica, né, do software em questão. E a lei também ela estipula o que não seria uma violação de direito autoral, né? No artigo 6º, ela traz aqui a reprodução de cópia, desde que seja para armazenamento, a citação parcial do programa para fins didáticos, né? Que isso é uma das exceções já que existe na lei de direito autoral dessa utilização para fins acadêmicos, por exemplo, numa sala de aula. A ocorrência de semelhança de programa a outro quando se dá por força de características funcionais da aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos ou de limitação de forma alternativa para sua expressão. Então, por exemplo, eu posso até ter dois programas que têm a mesma característica de função, mas eles são diferentes, né? A estética deles, eles funcionam de maneira diferente. Integração do programa, mantendo as características essenciais a um sistema aplicativo operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para uso exclusivo de quem o promoveu. Então, isso não significa, né, não quer dizer que há uma violação de direito autoral se uma dessas questões acontecer. Então, eu acho bem interessante esses pontos, acho
legal trazer aqui na discussão, né? Porque sempre surge, e agora? Podem mexer no meu programa? Como é que pode, né? O que pode acontecer, né? Só se tiver autorização pela lei. E Viviane, e aqui por essa última aí que você está colocando, que não é uma violação, que é a integração do programa, mantendo suas características e tal, isso aí é o seguinte, né? Eu automatizar em cima do ERP da empresa tal, eu não estou violando nada, porque eu estou mantendo a questão operacional. Claro, o direito é sempre discutível, né? Mas aqui é um pouco dizendo o seguinte: você pode criar robôs em sistemas de terceiros, desde que você não viole, se você use ele como usuário, né? Você mantém ele funcional, operacional, e seja algo, por exemplo, inerente às atividades. Então, você não pode falar, você não pode criar robô nesse software, porque, não, se você usar como usuário, você está protegido, você não está burlando, não. Se não houver também uma exploração econômica disso, né? Não vejo nenhum problema em relação a isso. A própria lei, né, deixa bem claro. Então, esses são os pontos que eu gosto de destacar quando a gente trata aí de software, né? Eu acho que são pontos bem importantes. A questão de contratos. Contrato é uma coisa importantíssima. No direito, é a salvaguarda que vocês vão ter para tudo, né? Para depois ninguém vir alegar que vocês não têm o direito sobre esse software, que vocês perderam, não é da empresa, é do fulano. Tem que deixar isso muito bem estipulado. E de acordo com a legislação, né? Porque a própria lei do software, ela também estabelece que tem algumas cláusulas que até são nulas. Então, é importante sempre estar, né, adequado aí os contratos de prestação de serviços, contratos de cessão, né, de licença desses softwares para garantir que ninguém saia prejudicado. Não sei se teria mais alguma pergunta nesse ponto. Acho que podemos continuar. As perguntas a gente faz no final ali. Perfeito, porque a minha apresentação ela e não é longa, né? Eu sei que para o pessoal aqui, bom, a gente é jurista, eu como advogada adoro falar, eu ainda sou professora, então assim, a gente se anima, né? Então até peço desculpas aí, qualquer coisa, por favor, podem me cortar. Bom, então, trazendo aí já que a gente falou de contratos, falamos de a importância, né, dessas cláusulas, agora vem um ponto muito delicado, a responsabilização pelo uso de software, de inteligência artificial, né? Então, esse ponto é um ponto bem, até eu peço já de antemão desculpas, porque às vezes muitas questões talvez não tenham ainda resposta, porque o judiciário ainda está trabalhando em cima dessas questões que estão surgindo. Eu até estava dando uma lida no material antes da apresentação, e em nenhum deles você realmente chega ao ponto, assim, eles batem o martelo em relação à questão da responsabilização. Eu vou trazer aqui o que a doutrina está falando em sua maioria, né? Mas mesmo assim ainda tudo pode mudar, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que destacar quando a gente trata de responsabilização dentro da tecnologia é que robôs não possuem personalidade jurídica. Robôs não são pessoas. Você não pode falar que o robô vai ser processado, porque o robô não vai ser processado. Isso não existe, tá? Ainda não chegamos nesse patamar. Então, a partir dessa noção, a gente tem que entender que por trás do robô vai ter um responsável, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E essas pessoas irão responder no caso de alguma violação que ocorra dentro da seara tecnológica. E uma coisa também que é muito importante destacar é que quando a gente trata de inteligência artificial, nós temos dois problemas. Primeiro, a autonomia. Quando você tem o robô ele vai ter ele vai aprender, seja ali a partir das técnicas ali de machine learning, deep learning, ele vai ter autonomia, não adianta. Ele vai virar uma coisa assim que está fora do seu criador, né? Justamente por isso que existem robôs para fazer coisas que os humanos não são capazes de fazer em um tempo menor, em um tempo tão curto, né?
Então, nós temos o primeiro ponto, autonomia. O segundo ponto, opacidade. Opacidade, o que que é? Não tem como um programador, o responsável pelo robô, saber como que aquela inteligência artificial vai reagir. É humanamente impossível, né? Então, são questões que têm que ser consideradas também quando a gente analisa a questão da responsabilização dentro do universo da tecnologia. E outro ponto que também tem que ser considerado é que nós estamos trabalhando com prevenção ou com responsabilização. Prevenção, nós estamos tratando de casos que o responsável pelo robô tomou todas as precauções para evitar que aquele robô cause algum dano, que aquele robô viole algum direito fundamental, ou a gente vai tratar da responsabilização. Opa, aconteceu isso. Então, quer dizer que a gente vai responsabilizar o dano que já aconteceu, né? São dois pontos que é bem importante da gente também considerar, que o judiciário também vai ter que considerar para julgar os casos que envolvem inteligência artificial. E aqui até eu trouxe um questionamento mesmo. A gente vai tratar da responsabilização caso a caso, ou então a gente vai tratar como uma responsabilidade objetiva, que, né, de uma análise, analisando como se fosse uma atividade de risco, o uso da inteligência artificial, né, o uso de robôs. E é um questionamento muito importante, porque isso vai impactar lá na frente, por exemplo, no caso de uma indenização, no caso de você ter uma responsabilização dos programadores, até porque vocês, como quem está criando essas tecnologias, quem está cuidando disso, tem que estar se precavendo para lá na frente não levar um susto e, de repente, estar respondendo por um processo multimilionário e que não sabia disso, né? E tem que ter um mínimo de resguardo anterior, né? Já justamente pensando na criação, né? Não podemos aí deixar isso de lado. E outro ponto também que é bem interessante é que ainda, além dessa questão da responsabilidade civil, indenização, ainda existem pessoas que defendem que poderia haver uma penalização pelo Código de Defesa do Consumidor, né, nos casos que envolvem relações de consumo. Então, é mais um adendo que tem que se considerar quando está se tratando de tecnologia e que tem que se pensar também, eventualmente, em se colocar nos contratos de prestação de serviços e tudo mais. E agora, né, superado aí essa questão da responsabilidade, a gente chega vai afunilando a discussão e a gente chega num ponto bem delicado, um ponto que eu particularmente gosto muito, que é a discussão envolvendo a proteção de dados, né? Hoje em dia, a gente trabalha com Big Data, a gente tem informações, milhares de informações o tempo todo, a gente vive a partir de base de dados, a gente vive, né, gerando informações e deixando rastros na internet, e é uma coisa que a gente não tem mais como controlar, né? É uma coisa que a mente humana seria incapaz de pensar. Então, não tem como a gente se desvincular ao tratar de tecnologia da questão envolvendo o tratamento de dados pessoais. E o tratamento de dados envolve tudo que perpassa os dados pessoais. E eu até trouxe aqui, por exemplo, no caso de robôs, de automação dentro de bancos de dados na internet. Nós temos aqui, por exemplo, que o tratamento ele pode ser a transmissão, processamento, avaliação ou controle da informação, comunicação e extração. Então, a partir do momento que vocês têm um robô que faz esse tipo de trabalho, que você faz um compilado, por exemplo, de informações, né, para acessar base de dados. Nós estamos falando que há um tratamento de dados. E sendo um tratamento de dados, a LGPD ela vai ter um impacto, né? Ela vai ter que ser aplicada. E esse é um cuidado muito grande que hoje as empresas de tecnologia têm que ter. Por quê?
muito provavelmente, e aqui eu vou até pedir também eu vou pedir uma licença, porque eu não posso bater o martelo dizendo que vocês serão considerados controladores ou operadores, no caso. Porém, eu, pelo meu entendimento, acredito que, no caso dos robôs, das empresas que cuidam desse tipo de tecnologia, vocês atuariam muito mais como operadores, né? E o que é o operador? É uma pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome de um controlador, né? Porém, existe uma discussão, eu fiquei assim, eu estava até pensativa sobre o tema, porque foi uma questão que eu ainda não havia considerado dentro da minha pesquisa, porque o controlador, no caso, seria aquele que tem que toma as decisões referentes ao tratamento de dados. Então, seria aquela pessoa que vai dizer que precisa do dado X, Y, Z para determinado fim, né? E o operador seria as pessoas, seja a pessoa física ou jurídica, que vai realizar o tratamento desses dados em nome do controlador. Então, no caso desses robôs, acredito eu, né, que caberia muito mais a posição da empresa como operadora desse tratamento, né, não como controlador. Porém, isso é muito relativo, existe muita discussão, porque às vezes esse papel pode se confundir, às vezes você tem um controlador e operador, pode até acontecer de, né, mudar no meio do caminho, de ser a mesma instituição, mas como operador, acredito eu que se encaixaria melhor, né, estes casos. E outro ponto que é importantíssimo destacar quando a gente está tratando, né, de dados é a questão do consentimento. Vocês não podem fazer nenhum tratamento de dados sem consentimento explícito das pessoas, né, dos titulares de dados, principalmente quando tem dados sensíveis. O tratamento de dados sensíveis é muito delicado, a legislação ela especifica muito claramente assim quais são as situações que é possível esse tratamento. E aqui eu até trouxe a título mais de curiosidade mesmo, o que eu, olhando assim pela lei pela lei de proteção de dados aqui do Brasil, qual seria essa finalidade de tratamento, né, a base legal para realizar o tratamento. No caso, por exemplo, desses robôs que realizam esse compilado de informações e para acessar essas plataformas de dados, né? Então, seria o interesse legítimo que é dos casos mais amplos da LGPD, desde que, claro, né, você não pode violar direitos e liberdades fundamentais, tem que tomar todo cuidado, porque não pode ser utilizado para fins irregulares, fins ilícitos. E uma coisa muito importante aqui, que se for usado essa base legal para fazer o tratamento de dados, tanto o controlador quanto o operador, eles devem manter um registro dessas operações. Então, é muito importante as empresas de tecnologia se atentarem para as questões de compliance e a questão da prevenção, né, a eventuais vazamentos. E aqui também a LGPD, ela traz alguns princípios, e eu trouxe os que eu acredito que caibam melhor nesse caso, que é a qualidade de dados. Então, os dados que vocês estão tratando tem que garantir a clareza, a exatidão, a relevância, segurança, né, a utilização de medidas técnicas e administrativas para evitar acessos não autorizados, né, ou um eventual vazamento de dados, prevenção, porque as empresas elas têm que ter medidas para prevenir a ocorrência desses vazamentos, a responsabilização, prestação de contas. Então, você não adianta somente ter essas ferramentas, esses elementos, tem que demonstrar que foram tomadas todas as medidas, né, para a garantia dessa segurança desses dados.
Então, são pontos que são bem importantes, que tem que ter todo esse cuidado, né? Infelizmente, não dá mais para hoje para trabalhar com qualquer acesso, qualquer tratamento, né, sem pensar na LGPD. E agora, já me encaminhando aí para o final da minha fala, uma questão que o Fernando e o Rosni trouxeram, a questão envolvendo o CAPTCHA, né? O acesso às bases de dados públicas. E eu trouxe aqui, né, bem brevemente, porque já adianto, de trás para frente, não tem uma previsão legal específica. A LGPD, ela trata, né, ela define o que seria uma base de dados, né, as bases. Então, seria um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em um ou vários locais. E aqui a gente precisa destacar a questão das bases de dados quando elas estão em plataformas públicas. Hoje, quando a gente trata do CAPTCHA e do ReCAPTCHA, o acesso à informação, então, ele acaba sendo muito dificultado, né? Ele acaba sendo obstaculizado, porque são informações que, pela lei de acesso à informação, o próprio Marco Civil da Internet também estabelece que o governo ele deve garantir a publicidade e disseminação de dados e informações públicas de forma aberta e estruturada. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de tecnologia, claro, a gente entende a necessidade, talvez, para evitar possíveis fraudes e tananã, mas para falar que isso é proibido, não existe uma legislação hoje que diga que é proibido, né? O que a gente verifica muito mais é que realmente se torna um obstáculo ao acesso. Então, isso nós estamos tratando das bases públicas. Já as bases que são privadas, né, é um pouco mais delicada essa questão. Nós estamos daí tratando muito mais de termos contratuais, termos de uso das plataformas, então seria uma análise mais caso a caso. Porém, no caso, né, das bases de dados de informações públicas que estão lá para todo mundo, o CAPTCHA e o ReCAPTCHA, a princípio, não se verifica nenhuma proibição ao uso, né, de robôs para conseguirem acessar esses serviços, até porque, né, a lei já prevê que essas informações são públicas e devem estar ao acesso do público. Eles não mencionam, claro, como isso vai ser feito, mas também, então, né, parte do pressuposto que não haveria nenhuma proibição. E aqui, né, eu deixo meu contato, eu agradeço o convite para falar, esse tema é interessantíssimo, eu tenho, assim, um carinho muito grande para discutir tecnologia. Deixo aqui o meu WhatsApp, e-mail, o meu Instagram, o meu LinkedIn, e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Lidiana, muito obrigado. Essa é uma pergunta que o pessoal gosta. Eu já vi muito empresas, mas será que pode ou não pode? E tem uma pergunta aqui, não sei se você vai saber responder, que é sobre o contrato do WhatsApp. O Oscar pergunta aqui, o contrato de uso do WhatsApp proíbe o uso do aplicativo por robô? Eu nunca vi o contrato, não sei se você vai ter, se já viu o contrato do WhatsApp, já teve essa curiosidade, mas assim, Olha, eu não preciso nem ver, né? Você já viu alguma coisa assim? Se chegou a... Não sei exatamente. O que ele fala é o seguinte, deixa eu contextualizar para você. Existe a API oficial do WhatsApp, né? E aí tem empresas que fazem robôs paralelos, vamos dizer o seguinte. E a pergunta dele é o seguinte, se eu usar esse robô paralelo, isso é proibido pelo WhatsApp? Deve ser, né? No contrato. Provavelmente, assim, dizendo muito por cima, sem ter conhecimento aqui, né, dos termos de uso da plataforma, acredito eu que seja. Mas é aquilo, né? Mas é proibido até que ponto? É uma linha muito tênue, porque você vai usar e daí tá, mas só vai também ser pego se descobrirem, né, que você está fazendo isso. Se você for, por exemplo, comercializar o negócio em larga escala. Porque, caso contrário, não sei. É uma zona muito cinzenta.
essa discussão aí é muito porque o direito hoje não tem ferramentas. A gente está tratando de software, de inteligência artificial, mas com termos muito antigos, né? A gente pega uma legislação de 98. A proteção do software no Brasil é de 50 anos. Que software hoje vai aguentar 50 anos intacto, né? Não tem isso, não existe. Ah, ele falou aqui que não é pergunta, ele estava afirmando isso, né? Que o contrato de uso. Então é isso mesmo. O Oscar já deve, de fato, a partir do momento que você está vendendo um serviço de API, né? Aí ele falou que não, que ele já teve esse problema. Ele já. E é o que você falou, né? Mas é uma linha cinzenta. Começa assim, né? O WhatsApp não tem sede no Brasil. Então, assim, se você fizer algo no Brasil, cara, não é nem cinza, é tipo um cinza escuro. Não, é que o WhatsApp, eu nem entro muito no mérito, porque o WhatsApp tem N questões, né, de criptografia também. Daí tem aquela questão da derrubada pelo judiciário, até que ponto você, né? Enfim, é uma caixa preta ali. Eu não sei dizer, eu ainda tenho curiosidade. Eu vou até pensar em escrever um artigo sobre análise dos termos de uso do WhatsApp, que eu acho que seria bem legal. Então, legal. Bibiana, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradeço esse tempo que você disponibilizou para nós. Foi muito interessante e a gente pensar nesses aspectos que normalmente escapam no dia a dia, né? A gente fala de tecnologia, quer fazer, mas ninguém pensa, tá, mas quais as implicações jurídicas disso? Muito obrigado, tá? Muito obrigada pelo convite, Fernando. Foi muito, muito legal, gostei bastante, né? E fico à disposição se quiserem tirar dúvida, né? Deixei meus contatos aí. Não, fecha uma coisa, também pode perguntar que a gente repassa. Obrigado, Diana, mais uma vez. Muito sucesso na sua jornada. Gente, agora nós vamos, conforme